Olá, eu sou Marcelo Barros e no vídeo de hoje eu vou falar sobre minha família não me apoia. O que fazer? Pegue seu bloco ou seu caderno de anotações, uma caneta e anote todas as informações importantes que eu vou te passar nessa aula de hoje. Você provavelmente deve passar por algumas dificuldades, né? Sua família não te apoia naquilo que você quer fazer, as suas ideias são ridicularizadas dentro da família, até mesmo com amigos. Você tem sonho de fazer alguma coisa, você tem ideias, você quer fazer, mas você não encontra apoio dentro de casa. Isso aí não é uma coisa que é um privilégio seu, não, tá? Isso aí acontece com mais frequência do que você imagina, né? Isso faz com que todos os seus sonhos, as suas ideias, aquilo que você quer colocar em prática, simplesmente a energia que você está querendo colocar ali, simplesmente essa energia vai indo embora e você acaba se acomodando ou fazendo as coisas que os outros querem que você faça. Na nossa vida, a gente sofre demais porque muita gente, e provavelmente isso deve estar acontecendo com você, você leva a vida que os outros querem. Você já prestou atenção no volume de cobrança que nós recebemos desde o dia que nós nascemos até o dia que a gente vai morrer? É cobrança mesmo, todo tipo de cobrança. Então você nasce e aí passou alguns mesezinho, a vizinha já está perguntando: esse menino não vai sentar não? Essa menina não vai andar não? E aí a criança começa a sentar, começa a andar. Esse menino está demorando demais a falar. E normalmente a cobrança vem, não é somente da família, mas vem também das pessoas que estão em volta da família, né? E aí você vai crescendo. Esse menino não vai para a escola não? Essa menina não vai se formar não? Essa menina está namorando? Esse menino não vai casar não? Não vai noivar? Não vai casar não? Aí casa. Não vai ter filho não? Só um filho? Ué, e a faculdade? E o trabalho? E o negócio? É sempre cobrança. É sempre cobrança. Mas cobrança dos outros, daquilo que eles querem que você faça. Então, provavelmente, esse tema, e eu sei que esse tema é delicado, porque envolve família, envolve pessoas que você gosta, que você ama, que você respeita, mas eles podem estar te segurando e você não consegue realizar todos os seus sonhos e seus desejos, porque existe essa amarra aí, né? Eu sempre falo sobre o barco. O barco foi feito para navegar, ele não foi feito para ficar no porto ou no cais. Ele foi feito para navegar. Só que se ele tiver amarrado, ele não sai. Pode ter o motor mais potente que for, se ele tiver amarrado, ele não sai. Se ele tiver com uma âncora, ele não sai. Provavelmente a família está sendo a sua âncora, os seus amigos estão sendo essa âncora. Então você precisa se libertar disso, né? Você precisa decidir exatamente o que você quer. Curiosamente, na minha vida, eu passei por isso também. Falta de apoio da família, para as ideias que eu tinha. Eu sempre fui muito dinâmico, tanto que eu fui funcionário de estatal, concursado, e eu pedi demissão, porque eu não aguentava aquilo ali. Eu sempre fui muito elétrico, com muita energia, e eu precisava fazer mais coisas. Mas no começo, a minha própria família me reprimia. Por quê? Concursado, você vai se meter com isso para quê? Porque eu não estava feliz. Eu não estava feliz. E a ausência de apoio da família nos leva a uma infelicidade. Eu, nesses muitos anos de curso aí, treinamento, recebi dentro de sala de aula, nos cursos, nas consultorias, na relação com diversas pessoas, a maioria dos servidores públicos, no final de carreira, eles estavam infelizes. E eles estavam infelizes porque eles
não se realizaram fazendo aquele tipo de trabalho. O trabalho era uma obrigação. E aí, no final da carreira, doidos para montar um negócio, doidos para ter uma atividade, doidos para fazer aquilo que eles queriam fazer lá atrás. E aí estão fazendo agora, depois de muita idade. E eu te pergunto, é essa a vida que você quer para você? Você só quer se realizar quando você estiver mais velho? Você só quer construir, conquistar tudo aquilo que você sempre desejou quando você estiver mais velho? Depois de ter gasto toda a sua energia, toda a sua vida fazendo uma coisa que você não queria? Eu me libertei disso antes, porque eu não tinha o apoio, mas eu tomei a decisão de largar o serviço público que eu estava e ser empreendedor e montar negócio. Tem fase difícil? Tem fase difícil. Nós, nesse momento, inclusive, estamos passando uma fase muito difícil, né? Mas no difícil você tem oportunidade. Quando existe um problema, esse problema pode ser a solução para você e para milhares de pessoas. Então, esse sentimento que você pode estar tendo aí nesse momento de tristeza, de insatisfação, essa ausência de apoio, justamente das pessoas que você mais esperava e mais você queria apoio, e esse apoio não vem, você vai precisar fazer algumas coisas, você vai precisar tomar decisões. Eu vou te ensinar como tomar essas decisões, como fazer para que você não crie problemas com a sua família, mas ao mesmo tempo você se liberte dessas amarras que estão te segurando no cais e você possa ser aquele belo navio que possa desbravar os mares aí, conquistar tudo aquilo que você está sonhando, tudo aquilo que você almeja, todos os sonhos que você deseja. Provavelmente isso acontece com você, né? Acontece com a maioria das pessoas. Você está sendo testado e você está sendo subestimado todos os dias, né? É aquela famosa frase, você não consegue nem arrumar seu quarto, como é que você quer ser dono de um negócio? Você não presta para nada, você é um inútil. Essas frases que sempre colocam a gente para baixo, né? E aí a nossa autoestima vai baixando e a nossa vontade de fazer as coisas vai diminuindo e a gente vai se acomodando com determinadas coisas, né? Mas talvez você não consiga enxergar uma coisa, e é um conselho que eu vou dar para você. Às vezes isso é o instrumento que a gente precisa para modificar, tá? E a frase que eu vou dizer para você é: use a falta de apoio como a força que você precisa para alcançar seus objetivos. E foi assim que eu fiz, e foi assim que eu reagi, e foi assim que eu cheguei aonde eu tô, que eu conquistei as coisas que eu conquistei, e hoje eu tô aqui podendo ajudar as pessoas, ajudar você a mudar isso. Por quê? Porque você não vai precisar passar pelo que eu passei, por todas as dificuldades, por todos os enfrentamentos, por todas as brigas que eu até causei por conta disso, mas você não vai precisar passar, porque o que eu vou te falar aqui, você vai evitar esses erros, né? E você pode estar aí se perguntando, Marcelo, qual o objetivo para você falar nesse tema? O que eu quero falar nesse tema é a falta de apoio da família e o que você precisa fazer, é justamente porque eu quero que você mude, eu quero que você se realize, eu quero que você tenha sucesso. E isso acontece se você colocar isso que eu vou falar para você em prática. Parece muito, né? Parece algo assim mirabolante, mas não é. São pequenas atitudes, pequenas ações que são transformadoras e vão fazer com que você saia desse círculo vicioso e vai para um círculo virtuoso, ou seja, de virtudes, de conquistas, de decisão, de fazer aquilo que você quer, não o que os outros estão querendo que você faça.
É isso que eu quero. O objetivo é muito claro, é te ajudar nesse processo de transformação. Eu quero que você tenha o seu negócio, eu quero que você fature muito mais que 5 mil por mês. Eu quero te ajudar nesse processo. Basta você querer. Se você acha que esse vídeo não é para você, tranquilo, não tem problema nenhum, não vou ficar chateado. Mas se você acha que eu posso te ajudar no seu processo de transformação, assista ele. Marcelo, mas por que eu preciso saber disso? Bom, em primeiro lugar, eu sei, porque eu vivi isso, que às vezes as más companhias, a gente não consegue perceber que as más companhias, as más influências, acabam levando a gente para um lugar que a gente não queria ir ou que a gente não queria estar. Muitas vezes, principalmente quando a gente é criança, adolescente, tem sempre aquele amigo ou amiga mais espivitado, né? Mais endiabrado, que faz alguma coisa, te chama para fazer aquela coisa errada e você acaba indo mesmo que você não queria ir. Então, é importante que nesse processo você crie a sua opinião, que você tenha um posicionamento, até para que as pessoas entendam do que você está falando e por que você está falando aquilo ali. Então, por que é importante? Porque você vai começar a traçar como você vai ser, como você quer ser e como as pessoas vão enxergar você. E não o contrário. Não as pessoas determinando aquilo que querem que você seja. Então é importante você entender aonde você está, quem são as pessoas e o que está te atrapalhando ali. Então a primeira coisa é importante entender e agir em relação a essas pessoas. Essas pessoas, lembra das cordas, da âncora? Tá aí, ó. Pessoas âncora, pessoas corda, pessoas que não te deixam ir para frente. Certo? E por que é importante aprender sobre isso, né? Porque é o seguinte, eu não sei com quantos anos você está aí, nesse exato momento. Se você não mudar agora, quando é que você vai mudar? Se você não agir agora, quando é que você vai agir? Você vai deixar a vida passar para lá na frente, quando estiver se aposentando, tomar a decisão de que você queria ter um negócio, de que você queria fazer uma determinada coisa e não fez, porque todo mundo disse para você fazer isso, fazer aquilo, e você acabou fazendo e não tomou a sua decisão, não agiu em busca do teu sonho, em busca de realizar as coisas que você se determinou, aquilo que você quer. Então, isso é importante aprender agora. O que isso vai me ajudar na minha vida, no meu negócio? Então vamos lá, várias coisas, anota aí. Primeiro vai ser libertador, para que você determine os rumos da sua vida. O barco, ele precisa de um marinheiro comandante ali. Se você entregar o leme para essas pessoas, eles é que vão conduzir a sua vida. Ah, Marcelo, isso é muito óbvio. É muito óbvio, mas 90% das pessoas fazem o que os outros querem e não o que elas querem. Então, eu estou te ajudando agora. Eu estou te falando agora. Você vai saber também exatamente onde você quer chegar, onde você quer levar a sua vida, o que você quer fazer, que negócio você quer ter, como você quer ter, o que você vai fazer. Isso tem que estar muito claro para você. E se você ficar dependendo da opinião dos outros, você não vai chegar a esse lugar. Outra coisa, saber o tamanho do seu sonho. Qual é o tamanho do seu sonho? O que você vai fazer? Como é que você vai se comprometer para atingir esse sonho? Só depende de você, depende de mais ninguém. Juro, não depende de mais ninguém. Depende única e exclusivamente de você. Eu demorei um tempo para tomar essa decisão. Eu demorei um tempo para realizar os meus sonhos. Eu demorei um tempo para escrever exatamente o que eu queria fazer e aonde eu queria chegar.
Mas quando eu fiz isso, ninguém mais me segurou. É assim que você tem que fazer. Você vai entender que você precisa se afastar de relacionamentos ruins. E quando eu falo de relacionamento, não é só relacionamentos com os familiares e com amigos, não. É relacionamento, inclusive, marido e mulher, namorado, ficante, namorada, companheiro, companheira. Aquilo que você determinar, aquilo que você escolher para a sua vida. É você que precisa determinar o que você vai escolher para a sua vida. Mas você tem que estar perto de pessoas que te jogam para cima, que vão te ajudar a te levar na direção certa, te apoiar naquela rota que você escolheu. Ah, eu quero ir para tal praia hoje no meu barco, beleza. Nesse barco eu estou falando que tem essas amarras. Se você tiver a pessoa certa, ela vai te apoiar. Ela vai segurar uma corda para a vela inflar mais, ela pode te ajudar no leme, você diz, mantém o leme assim, você vai fazer outras coisas, né? Você precisa da retaguarda. A retaguarda é importantíssima. Às vezes, às vezes as pessoas não dão valor para aquela pessoa que está em casa, ou está no seu escritório, ou está, às vezes, até na limpeza. A pessoa que está na limpeza, ela é tão importante como o seu gerente. Por quê? Porque se você não tiver condições de limpeza no seu escritório, no seu ambiente, o ambiente não estando bom, você não vai trabalhar direito. Então é extremamente importante que você tenha perto de você pessoas de relacionamento ou não que pensem igual você, que te jogue para cima, que construa com você, que te apoie nas suas decisões, naquilo que você quer fazer. Não tem coisa melhor quando você está no relacionamento ou com os amigos ou com a própria família que ela te joga para cima. O apoio é extremamente importante. Na retaguarda, o que eu digo é o seguinte, com relação à alimentação, à roupa, à casa. Isso é extremamente importante, porque quando você está no seu trabalho, no seu negócio, fazendo as coisas que você precisa, você sabe que quando chegar na sua casa, vai estar tudo arrumado, a sua roupa vai estar limpa, a sua cama vai estar cheirosa, né? Vai ter uma boa comida lá, a pessoa vai te receber com um sorriso. Isso é importante. Assim como você, quando vai para o escritório, quando você vai para o seu ambiente de trabalho, você chega, você sabe que a pessoa que trabalha com você já deixou tudo organizado para que você chegue, pense, coloca toda... Aqui a gente tem uma usina, né? Eu falo que a gente tem uma usina aqui. Colocar tudo que você tem nessa usina para fora. Para progredir, para pensar o negócio, para ganhar mais dinheiro, para arranjar mais clientes. É assim que a gente tem que pensar, né? Você vai eliminar também coisas ruins da sua vida. Marcelo, que coisas ruins? Coisas ruins mesmo, como vícios, como as pessoas ruins que eu já falei, ambientes ruins. Vou falar mais sobre isso lá na frente. E uma outra coisa que é muito legal, que se aprende, é a viver com aquilo que lhe satisfaz. Isso é muito curioso e eu aprendi isso há uns 20 anos atrás, quando eu fui fazer um trabalho numa empresa e eu sou muito pontual e eu cheguei antes nessa empresa. E eu fiquei esperando o dono chegar. E eu fiquei olhando a empresa estava bem organizada, já tinha um fluxo de cliente bastante razoável. E eu fiquei olhando para aquilo ali e falei, cara, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, vou sugerir isso, vou sugerir aquilo. E aí o dono da empresa chegou, nós sentamos, fomos conversar, e aí eu perguntei para ele, então, o que o senhor está querendo? Ele olhou para mim e falou assim, Marcelo, estou só querendo arrumar um pouquinho as minhas finanças, mas eu estou tão feliz com o meu negócio, ele me traz tanta alegria, eu venho para cá com tanto prazer, eu acordo todos os dias e falo, estou indo para o meu negócio. E aí eu parei e fiquei pensando, cara, eu aqui cheio de planos e ele super feliz com o negócio dele. Aquilo ali naquele momento
estava satisfazendo ele plenamente. Tinha só o detalhe da questão das finanças, da consultoria de finanças que eu ia passar para ele, para dar uns ajustes, dar uma melhorada lá, mas ele estava super feliz com o que ele estava fazendo. Então você também vai aprender a viver com aquilo que lhe satisfaz. Não imaginando o que os outros têm e desejando coisas que às vezes é só um desejo e é um desejo passageiro. Ele não vai te trazer a felicidade, ele não vai te trazer a plena satisfação. Então isso também é muito importante, porque você vai aprender a viver com aquilo que te satisfaz. E aí, como essa informação pode mudar o seu jogo, né? Como é que isso pode transformar tudo isso que a gente está conversando aqui? É entender que a caminhada para alcançar os objetivos, ela é solitária mesmo. São decisões, são momentos em que você vai ter que pensar o que fazer, como fazer, e não vai ter ninguém para te auxiliar, não. Posteriormente, depois que você tomar essas decisões e começar a colocar em prática, aí sim você vai ter o apoio. Mas nesse momento, essa caminhada ela é bem solitária, vai depender daquela força, daquela energia que vem de dentro. Marcelo, mas você fala de negócio, você está falando de comportamento. Por quê? Porque comportamento faz você atingir objetivo, faz você atingir meta, faz você conquistar as coisas, faz você levantar, faz você agir. Não é só o negócio em si, é o comportamento que faz as coisas acontecerem para que o negócio possa ir para frente. Então é importante falar também de comportamento e é por isso que eu estou falando nesse tema. Eu sei que esse tema é delicado, mas você vai entender o porquê que ele é importante e ele é transformador quando você consegue colocar isso em prática, né? Outra coisa é um desafio. É um desafio para você, mas é um desafio que tem solução. Teve para mim, teve para milhares de alunos meus, teve para milhares de negócios em que eu ajudei, que eu trabalhei, não só eu, muita gente, mas eu estou dizendo o que eu já fiz, o que eu vivenciei, e eu sei que é um desafio, eu sei que essas pessoas conseguem ultrapassar todos esses desafios colocando esses comportamentos em prática, tá? Esse processo, ele vai ser determinante em mudanças que você vai precisar fazer. A mudança não é mudar de onde você está, é mudar como você está. Mudar o como você está agindo. Mudar o como você faz as coisas. Essa mudança, ela é essencial para o sucesso e para essa guinada que você vai dar na sua vida, tá? Não importa também quantas pessoas estão contra você. O que importa é você. Se você determinar que você vai fazer, se você tem um objetivo claro, definido, e isso está na sua cabeça, meu amigo, não tem o que te atrapalha. Então, é você que vai virar esse jogo, tá bom? Depois de ter ouvido tudo isso aí que eu falei para você, porque é importante, você pode estar pensando, Marcelo, mas eu não tenho disposição para mudar. Ok, quem sou eu para dizer que eu vou te passar essa disposição? Essa disposição tem que vir de você. Mas eu queria que você fizesse uma coisa. Não sei onde você deve estar assistindo esse vídeo, não sei se no seu trabalho, na sua casa, não sei onde você está assistindo. Vamos supor que você esteja em casa. Olha onde você está. Olha a sua volta. Se estiver no quarto, olha o seu quarto. Olhe, vá na sala. Vá na cozinha. Saia da sua casa, vá na rua. Olhe a rua. E se pergunte. Com toda franqueza, tá? Eu quero continuar nesse lugar onde eu estou? Se você quiser, tudo bem. Quem sou eu para dizer que está errado? Mas, se isso está te incomodando, olha que oportunidade você tem para mudar. E a hora de mudar é agora. Vamos supor que você esteja no trabalho.
Olha aí em volta do seu trabalho. Olha a sua mesa, olha o computador que você está trabalhando, se é que você trabalha com computador. Pega o seu contra-cheque lá, dá uma olhadinha. Vê se você está satisfeito. Se você está feliz com o que você está vendo. Você está dependendo dos outros. Você está com dívida. Você está com problema para pagar a conta. Você não tem dinheiro para comprar uma roupa, para fazer uma viagem. Te incomoda isso? Então como que você não tem disposição para mudar? Por que você não está tendo disposição para mudar? O que falta para você mudar? Coragem? Disposição? Vamos conversar sobre isso. Essa é a vida que você quer para você? É nesse lugar, é nesse trabalho que você está, que você quer se aposentar? É nesse lugar, é nesse trabalho que você quer passar o resto da sua vida? Então, não tem disposição? Não quer mudar? Ok, uma vontade sua, quem sou eu para dizer? Mas se eu dissesse que você pode ter a sua própria fonte de renda, isso te motivaria? Seria um instrumento ou um mecanismo para te ajudar a encontrar essa disposição, essa força? Mais uma vez, a transformação começa em você. Se você quiser, você consegue essa energia, essa disposição. Outra coisa que você pode estar pensando, cara, o lugar que eu moro não é bom, eu não estou feliz com isso aqui. É o que eu fiz, inclusive na pergunta anterior. E aí, você quer continuar morando aí? Nesse ambiente? Não sei se o ambiente é bom, se o ambiente é ruim, se é um ambiente de violência, se é um ambiente de perigo, se é um ambiente de criminalidade, se é um ambiente de pobreza. Não sei, não sei. Mas eu quero que você olhe em volta. Está feliz? Está satisfeito com o ambiente? O que você precisa para te tirar daí? Qual que seria a sua motivação? Uma motivação talvez seja imaginar para onde você quer ir, onde você gostaria de estar. Ah, Marcelo, mas eu não sei o que fazer para ter o apoio que eu preciso. Bom, como eu falei, esse problema é mais comum do que você imagina. A maioria das pessoas querem ter um negócio, mas não tem um apoio. Querem mudar, mas não tem apoio. Querem sair da onde estão, mas não tem apoio. Tá? E eu vou contar para você em 5 passos como você pode mudar isso. Ah, Marcelo, mas não é tão simples assim. Não, não é simples. Não é simples. Mas são coisas simples, são ações simples que você tem que fazer todos os dias. Não sei se você já ouviu falar, mas os japoneses, eles dizem que para você mudar um hábito, você tem que repetir aquele novo hábito por 21 dias seguidos. Então, eu estou com o relógio aqui no braço esquerdo, sempre usei no braço esquerdo. Mas se eu quiser usar no braço direito, o primeiro dia, a primeira hora vai me incomodar, aquilo tudo vai me incomodar. Mas se você conseguir fazer isso por 21 dias, você cria um novo hábito. Então, experimenta. Começa a fazer esse processo de transformação 21 dias seguidos. E aí você vai ver como você internaliza isso, isso passa a ser um novo hábito e quem está em volta vai perceber, fulano mudou. Caramba, fulana não é mais a mesma. Quando eu for explicar os passos, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e vocês vão entender como essa mudança ela é muito significativa. Tá? Existem as maneiras certas, mas também existe a maneira errada. E muita gente reclama e fala que tentou fazer essa mudança, tentou conseguir o apoio da família, tentou conseguir o apoio das pessoas, mas fez de maneira errada. Então, a primeira coisa errada que você pode estar fazendo com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que te rodeiam é tentar conseguir na força. Tentar conseguir brigando. Eu quero apoio e vocês não me apoiam. Pá, pá.
Não, isso é a pior maneira que você pode fazer para tentar conseguir o apoio da sua família. Não é assim. A segunda coisa que as pessoas fazem muito é se afastar. Se afasta e nunca mais fala com essas pessoas. Não, não é assim. Nós vivemos num mundo que nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos de pessoas à nossa volta. E não é simplesmente se afastando de uma vez que você vai conseguir resolver isso. Tem o jeito certo. Outra coisa é sair fazendo as coisas sem se estruturar. Sem estudar, sem pesquisar, sem aprender, sem testar, sem conversar com outras pessoas. Tá? Então, não faça isso. Esse é um erro grande. Outro grande erro é achar que vai mudar e já sai fazendo um monte de dívida. Pega empréstimo, pega financiamento, arruma dinheiro emprestado, faz compromisso sem se estruturar. Aí as pessoas quebram a cara. Aí acabam tendo que voltar com o rabinho entre as pernas, né? Porque foi lá, fez, enfrentou, brigou, se afastou de todo mundo, fez dívida e depois não sabia o que fazer. Então, estou falando também numa sequência para vocês entenderem que isso aí é uma coisa atrás da outra, né? Outra, que é muito ruim, não só para as relações, mas principalmente para você, é criar raiva, criar mágoa, criar ressentimento com essas pessoas que não te apoiaram quando você estava querendo fazer alguma coisa. Deixa eu explicar para você. Essas pessoas que às vezes não apoiam, não é que não apoiam porque não querem apoiar, é porque elas não entendem. Elas não sabem como funciona. Elas vivem ou viveram uma outra realidade. Elas não tiveram esse tipo de informação. Então não crie raiva, não crie mágoa, não crie ressentimento. Isso só faz mal para você. Então, não faça isso. E a outra forma errada é, por conta disso tudo, ter enfrentado, ter brigado, ter discutido, parou de falar, arrumou dívida, não sabe como fazer, criou mágoa, criou ressentimento. Você fica uma pessoa amarga, você fica uma pessoa de difícil relacionamento. E isso não é bom para você e muito pior para o negócio que você quer fazer. Os clientes não querem saber dos seus problemas, os clientes querem o produto ou o serviço. Eles não querem saber se você brigou com a sua família para estar onde você está. Eles não querem saber se você passou por um monte de dívida por conta disso. Eles não querem saber se os seus relacionamentos foram muito ruins. Ele não quer saber. O seu negócio só vai prosperar na relação com seus clientes na medida em que você for uma pessoa boa, agradável, simpática, sorridente, prestativa e um bom profissional. Então, não só na venda, como na prestação de serviço. Então, não leve isso para a sua vida. Então, essas são as principais maneiras erradas que a maioria faz, que a maioria comete, e são erros graves que podem comprometer, inclusive, a sua saúde. Porque na medida em que você trabalha com mágoa, ressentimento, raiva, o que você está dentro de você? Que energia que você está dentro de você? Só energia ruim. E a gente tem que ser leve. Ah, Marcelo, mas você está falando porque a tua realidade é outra. A minha realidade é outra, mas eu criei a minha realidade. E eu estou aqui para te ajudar a criar essa nova realidade. Então, pegou o caderno? Anotou o que você não deve fazer? Anotou? Maravilha. E agora, para fechar com chave de ouro, eu vou te mostrar os 5 passos, as 5 coisas que você precisa fazer para você se tornar independente e não precisar desse apoio que você acha que precisa para conquistar a sua independência. Legal? Caneta, o bloco, o caderno, aquilo que você normalmente anota, e vamos aos passos. O que eu vou te ensinar aqui agora é para você ter a sua independência, né?
A sua independência pode ser o seu próprio negócio, faturando mais de 5 mil reais por mês, sem ter que se submeter à decisão de ninguém. Fazendo coisas simples, fazendo aquilo que você gosta ou aquilo que você tem habilidade. Isso é uma maneira de você criar a sua independência. Então vamos aos passos aí para que você possa começar a colocar isso em prática e transformar a sua vida, transformar a sua relação, transformar naquilo que você deseja, naquilo que você quer ser, tá? E eu queria que você anotasse uma frase antes da gente começar os passos. A frase é a seguinte: o que mais importa é você deve acreditar em si mesmo, ser o maior incentivador de você e não desistir do seu sonho. Não desista do seu sonho. Legal? Então vamos lá. Primeiro passo é quando se afastar. Marcelo, eu vou ter que me afastar? Vai. Não, Marcelo, mas eu moro aqui, minha família está toda aqui. O se afastar não é ir embora. O se afastar é não conviver com energias, pensamentos, pessoas negativas, pessoas que adoram falar de tragédia, que adoram falar de problemas, que só falam em coisas ruins. Então você provavelmente deve estar vendo aí, né? Tem algumas emissoras aí de TV que só falam em tragédia o dia inteiro. Qual é a sua independência em relação a isso? Desligar a televisão ou mudar de canal. Não é assim que funciona? Se você não quer ver uma coisa que está te incomodando, se você quer realmente uma transformação, tragédia, violência, negatividade, problema, não vai te ajudar. Então você precisa começar a se afastar disso. É se afastar de pessoas e desse tipo de ambiente. Por que eu estou dando o exemplo da televisão? Porque se a televisão estiver ligada e você estiver vendo um programa desse, cabe a quem desligar ou cabe a quem mudar o canal? A você. Então, se você convive com pessoas que são negativas, que só falam de tragédia, de violência, de problema, cabe a quem se afastar? Você. É uma pena que a gente não pode afastar as pessoas e desligar a pessoa com controle remoto, né? É uma pena, porque se pudesse ia ser ótimo. Então, como é que você deve fazer isso? É encarar sem medo. Você não precisa ser agressivo, você não precisa, às vezes, nem falar nada. Mas começa a não conviver com esse tipo de pessoa. A pessoa começou a falar de tragédia, você, peraí, telefone. Não sei o que, tal. A pessoa começou a falar de problema. Falou, eu estou estudando, eu estou lendo. Eu quero montar um negócio, eu estou estudando aqui sobre o negócio que eu quero montar. Não quero falar desse assunto. A primeira vez a pessoa vai falar, nossa, que grosso. A segunda vez, ele pode... A terceira vez ele já nem vem falar. E por que não vem falar? Porque você já deixou claro o que você quer. Entenda que para você se afastar dessas pessoas, você precisa deixar claro o que você quer. Você pode, inclusive, falar para essas pessoas, não quero conversar mais de tragédia, não quero mais conversar sobre doença, não quero mais conversar sobre problema, não quero mais negatividade. Mas eu tenho que te contar uma coisa, eu vou contar que fulana... O que você vai falar de fulana, ela sabe, é verdade, vai trazer algum benefício para mim? Não, então não quero ouvir falar de fulana. É assim que você começa a mudar. Essas pessoas, antes de virem falar com você, vão pensar 2, 3 vezes antes de falar. E vou te falar vou te contar a minha história para você entender como é que eu fiz isso. Pessoas da minha família, então tinha algumas pessoas que eu ia falar, ia conversar, ia ver, a pessoa já começava, porque eu tô com problema, porque isso está acontecendo, porque eu tive um problema assim, 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 assado. Beleza, sabe o que eu comecei a fazer?
me afastar. E aí, eu já conversei, já falei para vocês sobre isso, eu sou advogado. E aí as pessoas acham que por eu ser advogado eu resolvo o problema de todo mundo. Uma vez uma pessoa da família falou assim, Marcelo, eu briguei com o porteiro e com o síndico, resolve para mim. Peraí, quem foi que brigou com o porteiro e com o síndico? Fui eu? Não, por que eu vou ter que resolver isso? Vai lá, resolva com o porteiro e com o síndico. Quando você começa a dizer para as pessoas que você não quer mais aquilo e que se elas causarem um problema elas vão ter que resolver, deixa elas resolver. Elas nem te procuram. Então eu nunca advoguei na área criminal. Nunca advoguei na área criminal. Por quê? Porque vai contra os meus princípios. Vai contra aquilo que eu estudei, contra aquilo que eu quero. E eu já deixei claro com as pessoas. Então, quem me conhece nem vem tocar no assunto que está com problema. Deu um problema na delegacia, bateu com o carro, tem um processo assim assado, estava bebendo, dirigiu bebendo, ó. Bebeu e dirigiu. Pode até dirigir bebendo, mas bebeu e dirigiu, foi pego numa blitz. Nem me procura. Nem me procura, nem toca o telefone. Porque eu não vou resolver. Esse problema não é meu. E eles já sabem que eu não vou fazer. Então, estabeleça esse ponto. Quando você estabelece esse ponto, as pessoas já não vêm perto de você com esse tipo de coisa. Então, se afaste mesmo. Se você tem um vizinho, um amigo, uma amiga que só fala em tragédia, só fala em problema, se afasta. Não precisa deixar de ser amigo, mas não convive tanto. Então, o primeiro passo, anote aí, primeiro passo. Se afaste de pessoas negativas e problemáticas. Faça uma lista dessas pessoas que você não quer conviver e faça uma lista das pessoas que querem o teu sucesso. Essas pessoas que querem o teu sucesso, são com elas que você tem que conviver mais. Legal? Esse foi o primeiro passo. Passo 2. Quem é o culpado? Isso mesmo. Quem é o culpado disso? É o mundo. Não. O culpado é você. Você que deixou isso acontecer. Então, você precisa definir essas coisas e parar de colocar a culpa nos outros. É você o culpado. É você que tem que traçar a linha daquilo que você quer. Aonde você quer chegar. Como você vai fazer. Se puder ter apoio, maravilha. Se não tiver, faça. Eu sempre falo que quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa estabelecer uma meta, estabelecer um objetivo. Legal? Mas você não pode estar num trilho de trem. Porque o trilho de trem, se cai um obstáculo, o que acontece? O trem tem que parar. Ou dá marcha ré ou tira o obstáculo. Isso pode demorar dias para tirar aquele obstáculo do trilho. Se for um deslizamento de terra, dias parado ali. Então, o seu planejamento, a sua meta, o seu objetivo tem que ser uma trilha. Trilha mesmo. Então, você está numa trilha, se tem uma árvore, o que você faz? Você desvia aqui, se der, passa por cima da árvore, alguma coisa você vai fazer. Então tem que ser uma trilha. Né? Essa trilha, ela tem que ser a trilha que resolva o seu problema. É você que vai dizer como que você vai estar nessa trilha. Tem um ditado que diz, eu vou ler esse ditado aqui para vocês, para que você entenda. Devemos aprender a nos levantar da mesa quando não somos mais servidos. Se não tem ninguém mais servindo a gente, para que a gente vai continuar naquela mesa? Então, se não tem pessoas te apoiando, por que você vai continuar esperando o apoio dessas pessoas? Entendeu? Ou eu preciso desenhar? Não, né? Beleza. Então, é isso que você tem que fazer. Se não tem mais ninguém te servindo, levante. Vai embora. Mude. Altere. Então, o culpado é uma pessoa só. Você. Eu mesmo cometi esse erro. Todo mundo era culpado. Era o governo, a família, a falta de dinheiro, problema econômico, parentes, funcionário. Todo mundo era culpado, menos eu. Quando você entende que a sua situação ela foi criada e você está nela
por culpa sua, aí cai a ficha e aí você vai entender o porquê que isso está funcionando. Para os mais novos aí que não entendem essa expressão cai a ficha é porque antigamente você ia tinha um orelhão, né, os telefones públicos, e você botava uma ficha. Quando você fazia uma ligação, se a pessoa não atendesse lá do outro lado, a ficha não caía. A ficha só caía quando uma outra pessoa atendia do outro lado. Então você conseguia fazer a comunicação, a ficha caiu. Então a expressão quer dizer isso, a ficha caiu. Então a ficha precisa cair para você. Pare de botar a culpa nos outros. Você é o único responsável por isso. Então, primeiro passo, se afaste. Segundo, bata no peito e diga, eu vou resolver isso. O responsável para mudar isso sou eu. Ok? Então, passo 2, anote aí. Pare de culpar as pessoas por aquilo que não vem dando certo. Entenda que você é quem vai virar o jogo. E tome as atitudes que precisam ser tomadas. Tá? Então, uma dica aí para vocês, nesse caso, é escreva o que fazer, como você vai fazer e o resultado do que você quer. Preferencialmente, eu faço muito isso, tá? Eu gosto sempre de falar o que eu faço, porque muitas pessoas repetem isso e isso tem dado muito certo. Eu coloco fotos, eu coloco imagens no computador, no celular, fotos no armário, no lugar onde eu, todo dia, logo pela manhã, eu consiga ver aquilo ali, tá? E o que isso faz? Você já começa a trabalhar a tua mente com o objetivo e a meta que você quer. Isso é muito legal mesmo, tá? Então, o segundo passo tá aí para você. O terceiro passo chama-se zona de conforto, né? A zona de conforto é um perigo, gente. A zona de conforto é muito complicado. Porque às vezes, o que acontece? Por mais que você não goste de onde você está, do ambiente que você está, você fala assim, cara, realmente eu não gosto daqui não, mas vai, tá bom aqui. Ah, realmente eu não gosto desse trabalho que eu faço, mas vai, tá me pagando, né? Tá bom, vou fazer. Como assim? Até quando que você vai deixar a vida te levar dessa maneira? Até quando? Precisa mudar. Então, a zona de conforto ela é perigosa, tá? Não é que você tem que ficar insatisfeito sempre com tudo, mas é aquela pergunta lá do primeiro passo. Olha a sua volta, está satisfeito? Não está? O que você pode mudar? Como que você pode mudar? O que precisa ser feito? É o agir. Então, sair da zona de conforto é criar em você mecanismos para você não se conformar com determinadas coisas que estão acontecendo à sua volta. E quando você não se conforma, gera em você um sentimento de ação. E aí, quando você age, é isso que vai fazer essa transformação. Eu gosto muito de contar uma historinha, que é a história da rã na panela de água. Vocês já ouviram falar? Se você pegar a rã e você for cozinhar a rã, você pega a rã e joga ela Algumas pessoas cozinham vivas, né? Então joga a rã dentro da panela e aí você vai ligando o fogo. A água ali, as rãs estão ali, no começo elas nadam um pouco agitadas, e você vai botando a água vai esquentando. Conforme a água vai esquentando, as rãs vão ficando mais quietas. Água morninha, tá gostoso. Aí vai ficando. E elas não percebem que elas estão sendo cozinhadas. E não tem volta para essas rãs. Por quê? Porque foram cozinhadas. Estava confortável, elas foram ficando. E viraram alimento. Até quando você vai ficar na sua zona de conforto? Até quando? A decisão é sua. Então, terceiro passo, anote aí. Saia do seu casulo e busque as suas realizações. Então você vai escrever nesse passo 3
tudo o que você precisa fazer para concretizar o que escreveu no passo 2. Todos os seus sonhos, suas metas, seus desejos. Mas o que você precisa fazer? Aí você sai da zona de conforto. Porque só escrever o que quer não é suficiente. O mundo, ele precisa de ação. Se você não fizer, as coisas não vão acontecer. O quarto passo é a vitimização. Já cansei de ver e conversar com pessoas que se vitimizam, né? Que você é um coitadinho, que você é vítima de coisas que não te ajudam, de pessoas que não te ajudam. Primeira coisa que eu vou falar para você, pare com isso. Ninguém aguenta mais vitimização. Já chega de vitimização no mundo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí. Tem problema? Tem, mas não queiram que as pessoas e o universo olhem para você como um coitadinho, tá? Até porque o seu comportamento é seu, ele não tem nada a ver com os outros. As outras pessoas vão ficar com pena de você. E não existe sentimento pior do que pena. Pena é muito ruim, a energia do sentimento de pena é muito ruim. Então para de se vitimizar, para de ser o coitadinho, tá? O mundo não vai parar porque você fica, ai, tadinho de mim, eu sou um coitado. O seu concorrente está na frente, tá? Os clientes não querem saber os problemas que você tem. O ambiente que você está, ninguém quer saber o problema que você tem. Quem é criado como coitadinho, leva a vida de coitadinho. Todo mundo que eu conheço que foi criado com, ai, coitadinho dele, ai, tadinho de fulano, ai, tadinho de Beltrano, leva a vida de coitadinho até hoje. Vive dependendo dos outros, vive com problema, não consegue sair daquele mesmo ambiente, daquelas mesmo tipo de pessoa, ele não consegue se libertar. Então pare com vitimização. Para, tá? Você tem que mostrar para as pessoas que você tem energia. Eu gosto muito de contar uma situação que aconteceu com essa questão da vitimização. A vitimização ela é ruim até para quando as pessoas estão passando por muita necessidade. A forma como a pessoa pede. Então eu tinha um negócio e aí vivia batendo gente lá na porta desse meu negócio querendo trabalhar lá na empresa. Mas chegava assim, ai, porque eu estou precisando trabalhar, eu estou sem emprego, ai, porque a vida está muito difícil, porque não sei o quê. E normalmente a pessoa que se vitimiza, ela não fala olhando para você, ela fala olhando para baixo. Isso já é ruim. E aí um belo dia chegou uma pessoa lá, de um determinado estado do Nordeste, e ele chegou, bateu lá, na oficina, falou, eu estava na minha sala, aí eu olhei para baixo assim, eu vi a pessoa. E ele falou com o gerente lá. E aí ele falou assim, um cara com um porte físico grande, e aí o meu gerente falou que eu estava lá em cima. Aí ele falou, chama ele lá que eu quero conversar com ele. Aí o meu gerente subiu, eu desci, eu sempre atendi as pessoas e continuo fazendo assim. E aí quando eu cheguei lá, o cara falou, boa tarde, o senhor que é o dono aqui? Eu falei, sou o dono. E olhando assim nos meus olhos, igual eu estou fazendo com você agora. O senhor que é o dono aqui? Eu falei, sou eu mesmo. É o seguinte, meu amigo, tem 5 dias que eu cheguei de tal estado, estou procurando emprego, olhei a sua oficina, achei a sua oficina maravilhosa, quero trabalhar aqui. O senhor tem uma vaga para mim? Eu parei e falei, vem cá, mas o que você sabe fazer? Ele falou, eu sou funileiro. Eu falei, só que a minha vaga de funileiro já está completa, os ajudantes também. Ele falou, olhou para mim e falou, o senhor não tem uma vaga aí para limpeza, não? Eu começo na limpeza, não tem problema não. Mas eu quero trabalhar, eu gostei daqui. Eu falei, rapaz, pensa num cara decidido. Eu falei, tá bom, quando é que o senhor pode começar? Ele falou, agora. Eu falei, tá bom, toma uma vassoura aqui. A minha oficina já era muito limpa, ela era muito organizada.
Mas esse cara deixou essa oficina um brinco. E assim, em pouco tempo, você via que era um cara rápido, ele não tinha frescura para trabalhar, não. Deixou a oficina um espetáculo. E limpa daqui, limpa de lá e tal. E quando tinha brecha, ele ia lá porque da cidade onde ele veio não tinha os equipamentos que eu tinha. Equipamentos muito modernos para fazer lanternagem. Não tinha. Esse cara ficava ali, olhando e não sei o que e tal. Aí eu chamei o funileiro, o responsável, falei, ó, todo o horário que ele tiver vazio, que ele tiver ali, ensina ele a trabalhar. Pega ele como mão de obra que eu quero trabalhar com esse camarada. Aí chamei ele e falei, ó, você tá como na limpeza, mas assim que surgir uma vaga eu te boto lá. Mas eu quero que você aprenda a mexer como que a gente trabalha, a mexer com os equipamentos. Esse cara ficou comigo 8 anos. Não chegou um dia atrasado. Depois ele virou ajudante de lanterneiro e quando eu vendi a oficina ele já era lanterneiro. Não era o lanterneiro-chefe, mas já era lanterneiro. Aprendeu a trabalhar, que era uma beleza. Não precisava pedir nada para ele. Mas por quê? Porque ele não chegou se vitimizando, ele não chegou de tadinho, ele não chegou com a cabeça baixa, ele chegou olhando no olho e falando aquilo que ele queria, como ele queria. E é assim que você tem que trabalhar. Então anote aí o 4º passo, que eu quero que seja uma frase que você olha aí sempre. Se vitimizar é para os fracos. Escreva quais os comportamentos você vai ter a partir de agora para mudar a sua realidade. Então escreva aí o que você vai fazer. Primeiro, para mudar as relações, mas os comportamentos que você vai ter para não passar de coitadinho, para não viver uma vida de coitadinho, para ter aspirações, desejos, vontades e fazer aquilo que realmente quer para a sua vida. Ok? E o 5º passo, onde procurar apoio? Essa é a pergunta que provavelmente você vem se fazendo desde lá do começo do vídeo, né? As coisas que você precisa fazer, como você, mas onde encontrar apoio? Deixa eu te falar uma coisa. O apoio que você precisa está dentro de você. Se você quiser e não tiver o apoio de ninguém, você vai conseguir. Agora, se você não quiser ser um coitadinho, se vitimizar, aí é outra história. Mas, se você quer, o apoio que você mais precisa, ele está dentro de você. É você que tem que se determinar aquilo que você vai fazer. Eu sei que eu estou sendo duro, eu sei que nem era muito para ser um vídeo assim, mas é um vídeo que ele pode ser transformador na sua vida, porque vai acabar com uma das maiores objeções que as pessoas têm de dizer e de verbalizar para o mundo e para as pessoas de que não conseguiu porque não teve apoio. O maior e melhor apoio, ele está dentro de você. Se você quiser, você consegue. Se você se determinar, você consegue. Se você colocar em prática, você consegue. Então, não dependa dos outros. O apoio, ele vem de dentro de você. Então, anote aí o 5º passo. Primeiro a frase, depois o que você precisa fazer. O apoio está dentro de você. Se conscientize de que você pode e você poderá. E aí a atividade que você precisa fazer aí é escrever para que você comece a trabalhar esse apoio interno, que é esse o apoio mais importante. Escreva como que você vai querer estar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos e daqui a 5 anos. Você quer ter o seu negócio? Imagine como é que vai estar o seu negócio daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. E aí você vendendo, você faturando, você com um monte de cliente, você viajando, você comprando uma roupa, você comprando um carro. Comece a imaginar isso acontecendo na sua vida. E escreva isso.
como eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. E você vai entender como isso vai ser transformador. E a minha dica é, depois que você escrever, se você puder, no começo talvez você não consiga memorizar tudo que você escreveu, mas comece a imaginar. Então, ao acordar, uma das primeiras coisas a fazer, feche os olhos e mentalize aquilo que você quer. Como você quer. Como você quer daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos. Como é que você quer que seus negócios estejam daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Primeira coisa. Durante o dia, se você puder parar em algum momento, ou no ambiente do seu trabalho, ou no que você está fazendo, puder colocar imagens disso, vai te ajudar também. E ao dormir, faça isso. Mentalize. Comece a trabalhar isso dentro de você. Esse vai ser o maior apoio que você vai ter para conseguir e para conquistar tudo que você deseja sem precisar do apoio de ninguém. O apoio que você precisa está dentro de você. Pausa para finalizar. 1, 2, 3. Agora que você aprendeu a como fazer para ser independente da sua família, você precisa colocar em prática. Então compartilha aí nos comentários do vídeo qual vai ser a primeira ação que você vai aplicar no que aprendeu hoje. Então, qual vai ser a primeira ação que você vai praticar no que aprendeu hoje? Obrigado, Marcelo Barros, e te vejo no próximo vídeo.